Sabe o craque do time que comanda o rolar da bola, articula a jogada e garante o esperado gol? Ele inflama a torcida, mas não pode jogar sozinho. No gramado chamado Brasil, quem completa um time campeão são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que jogam ao lado do presidente para garantir que as suas ideias saiam do papel. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Conheça o time do PT e do Lula no seu estado. Acesse casa13.pt.org.br. Para fazer as mudanças que nós precisamos no Congresso Nacional, é muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Terça-feira, 13 de setembro de 2022, começa agora o Jornal PT Brasil Especial Eleições, com muita informação e luta popular na sua manhã. Um bom dia para você que está com a gente pelo Facebook, pela TV PT no YouTube ou pela Rádio PT na web. Eu sou Amanda Guerra e falo com você do estúdio da Rede Povo de Comunicação. Hoje a gente vai exibir novamente duas entrevistas, né? Edgar Preto, candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, e Benedita da Silva, que é deputada federal e concorre também à reeleição pela Câmara Federal pelo PT do Rio de Janeiro. E você acompanha também a agenda do presidente Lula esta semana. E a gente começa com a reapresentação da entrevista com o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Vamos conversar agora com o candidato do PT ao governo no Rio Grande do Sul, Edgar Preto. Bom dia, candidato. Seja muito bem-vindo ao Jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Prazer enorme estar conversando contigo mais uma vez. Aproveitar esse canal direto com os nossos militantes para cumprimentar todo o nosso povo, militante do Partido dos Trabalhadores, do campo progressista, da esquerda brasileira, que está sintonizada conosco, viu, Amanda? Agradeço muito a oportunidade, viu? A gente que agradece ter atendido o nosso convite aí, o nosso chamado, né? Estão em campanha, estão com a agenda super corrida, super bem acompanhado. Quem está aí pelo Facebook ou pelo YouTube, o candidato Edgar Preto está com a toalha do presidente Lula atrás ali aparecendo, o sorriso do presidente, coisa boa. Candidato, com o Onyx Lorenzoni, né, no Ministério da Cidadania do Bolsonaro, o Brasil voltou ao mapa da fome da ONU, e é um tema que a gente está tratando aqui, a gente conversou mais cedo também com o João Paulo do MST. Agora ele é um dos seus adversários nesse pleito, né, concorrendo ao governo aí do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor planeja solucionar essa questão da fome que está assolando aí mais de 1 milhão de pessoas no estado? Amanda, o ex-ministro Onyx, conhecido como braço direito do presidente Bolsonaro, ele se vangloria por aqui, mas o povo gaúcho também o conhece como ministro da volta da fome, exatamente isso. Enquanto o Brasil voltou para o mapa da fome com 33 milhões de brasileiros vivendo a dor e a tristeza da fome, desses 1 milhão e 200 milhões de gaúchos e gaúchas fazem parte dessa triste estatística. Ministro da Cidadania, que não se importou
com tanta gente passando fome. Aqui no Rio Grande do Sul, Amanda, neste momento, dos últimos 11 anos, é o momento em que mais pessoas estão trabalhando sem carteira assinada. É o pior momento dos últimos 10 anos sob a renda. É o momento que as pessoas estão com a renda mais baixa. A realidade que nós estamos vivendo aqui ainda é os efeitos de uma das piores secas dos últimos 70 anos. Tivemos uma severa estiagem esse ano passado e este ano, e nós nos perguntamos onde é que estava o ministro do capitão, onde é que estava o braço direito do Bolsonaro, que não se importou com o nosso estado, que não se importou com a agricultura do nosso Rio Grande. Tu sabes que o setor agrícola gaúcho contribui com quase 40% do nosso PIB. Eu, como deputado, liderei uma frente de combate à estiagem na Assembleia Legislativa. Eu fui proponente de uma missão oficial a Brasília, fui coordenando junto com o presidente da Assembleia Legislativa, com representação de 10 bancadas, Amanda. Peregrinamos os ministérios e eu não vi em nenhuma reunião o ministro gaúcho completamente ausente. Agora ele se apresenta, dizendo que quer fazer no Rio Grande do Sul o que foi feito no país. E nós estamos aqui alertando o povo do nosso Rio Grande que não caia no canto da sereia. Nós não queremos reprisar aqui no Rio Grande esse governo desastroso a nível nacional, que tem também aqui no Rio Grande o Eduardo Leite, que além de votar, fazer campanha para o Bolsonaro, pratica aqui uma política muito semelhante, viu, Amanda? Então nós estamos aqui nos organizando, especialmente com a agricultura familiar, que é da onde eu venho, com muito orgulho. Sou do interior, trabalhei na roça, eu sou do Cabo da Enxada, como eu digo aqui. Estava escutando e assistindo o João Paulo Rodrigues falando. Foi o MST, viu, Amanda? Foi os assentados da reforma agrária, foi a agricultura familiar, foi as nossas cooperativas que, com a ausência do Bolsonaro, do Eduardo Leite, entraram nas periferias aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, trazendo solidariedade, dividindo o que se tem, não fazendo esmola, mas o que o nosso povo do campo, que os nossos assentados, que a agricultura familiar tem, é alimentação saudável. E o povo da periferia, o povo pobre, que não consegue fazer uma refeição por dia aqui no Rio Grande do Sul, um estado que produz tanto, um estado que tem um solo fértil, que tem um povo trabalhador, foi os assentados, foi os pequenos agricultores, os pobres do campo, que levaram solidariedade para as periferias. Se eu tiver a honra de ser governador, Amanda, eu vou no primeiro dia do meu mandato coordenar uma força-tarefa de combate à fome e de combate à pobreza no nosso estado. Nós não vamos permitir que num estado como o nosso, um estado agrícola, um estado produtor, que tem um povo que levanta cedo, que trabalha muito, temos uma estrutura agrícola excepcional, que esse estado conviva com a fome. É o governador que tem que chamar para si essa tarefa, essa responsabilidade, e é o que eu farei. Nós vamos aumentar a oferta de recursos para a nossa agricultura gaúcha, especialmente para a agricultura familiar, para que se possa produzir mais, ter mais ofertas de alimento, para a gente baratear o preço da comida nos supermercados. Tu sabes, Amanda, que nesse estado que produz tanto, é o local do Brasil onde a comida está mais cara. Todo o ano passado, 2021, o Rio Grande do Sul pagou a cesta básica mais cara do país. Isso é inadmissível para um estado como o nosso. Por quê? Porque tanto o Bolsonaro como o Eduardo Leite, a turma do Onyx, eles abdicaram em produzir políticas públicas para o campo. Acaba que o pequeno agricultor, mesmo o minifúndio, que tem por característica produzir de uma forma diversificada, migra para a monocultura, e aqui no Rio Grande do Sul, às vezes tu viaja para o interior, parece que o nosso Rio Grande virou uma lavoura de uma cultura só, monocultura, soja, diminuiu 40% a lavoura plantada com feijão, perdemos 44 mil famílias que produziam leite e não produzem mais, diminuiu a lavoura plantada com arroz, e nós estamos aqui nesse Rio Grande, produzindo muito, mandando muito a produção para fora, para matar a fome dos animais na China, sem se importar com quem está passando fome aqui. É por isso que eu posso dizer com certeza que se eu tiver a honra de ser governador ao lado do presidente Lula, nós vamos de novo voltar ao tempo da fartura na mesa. Não é possível, Amanda, aqui no Rio Grande do Sul, que o churrasco faz parte da nossa cultura, além de ser uma comida boa, né? O churrasco dos gaúchos está virando artigo de luxo. Não é possível continuar assim. É um dos estados que mais produz proteína e as pessoas não estão conseguindo mais fazer um churrasco no final de semana, não conseguem mais consumir carne. O litro do leite aqui no Rio Grande do Sul
nós chegamos a pagar R$ 9,20. Então essa política atrasada, essa política equivocada não está dando certo. E nós vamos modificar. Como eu sou do interior, como eu sei como é que as coisas funcionam, eu sei exatamente o que a agricultura familiar, o que o campo gaúcho precisa para voltar a produzir mais, ofertar mais alimento e abastecer os nossos mercados sem precisar trazer comida de fora. Esse é o meu compromisso, viu, Amanda? Ao lado do presidente Lula, nós vamos virar esta página, vamos estabelecer uma nova conexão do governo com o nosso povo, voltar a ter um Rio Grande grande de novo. O desenvolvimento que eu quero para o nosso estado é um desenvolvimento parelho, onde ninguém fique para trás, mas que a mão pública, a mão do Estado, esteja mais estendida para quem mais precisa das políticas públicas. Candidato, o senhor lembrou também do apoio, né, do Eduardo Leite ao Bolsonaro em 2018 e de como eles são, né, ideologicamente muito alinhados, né? Porque o Eduardo Leite privatizou a Companhia de Energia, descumpriu a promessa que ele havia feito em campanha de não privatizar a Companhia de Água também. Mas o PT, junto com outras forças políticas, né, conseguiram barrar essa privatização da água, porque se fosse por vontade do governador também teria acontecido. Além disso, ele renunciou, né? Ele colocou os interesses pessoais, que ele tinha o interesse de concorrer à presidência, à frente dos interesses da população do Estado. Foi um completo abandono. Eu queria uma avaliação do senhor em relação ao governo do Eduardo Leite. Amanda, o governador que renunciou ao seu mandato, abdicou de governar o Rio Grande, abdicou da maior honra que um gaúcho ou uma gaúcha pode ter, que é governar o seu estado. Um jovem que se elegeu governador aos 34 anos e aos 37 renunciou sem dizer para quê. Aliás, todos nós sabemos, foi em nome da sua vaidade, dos seus interesses pessoais, da sua carreira política. Ele abandonou o Rio Grande do Sul para disputar as prévias com o João Dória. Mesmo tendo perdido as prévias, ele abandonou o Estado, sendo um dos principais argumentos na eleição passada de que ele não ia ser candidato à reeleição, que ele não iria vender o nosso Banrisul, que ele não iria privatizar a Corsã, que ele não ia privatizar nossa energia, que ele não ia entregar as nossas empresas públicas. Esse rapaz, Amanda, eu tenho dito, ele não conhece o Rio Grande do Sul. Porque se o Eduardo Leite conhecesse o nosso Rio Grande, as características do nosso povo, ele saberia que para nós a palavra tem importância. A palavra para nós vale mais do que um contrato, que uma assinatura. A palavra para os gaúchos e gaúchas é um valor inegociável. Esse rapaz, ele abandonou o Estado, pediu renúncia, sem dizer para quê, e de imediato, Amanda, o Eduardo Leite pediu aposentadoria aos 37 anos. Acredita nisso? 37 anos, o governador, que disse que não ia ser candidato à reeleição, que não ia vender as nossas empresas, pediu aposentadoria e ganhou. Ganhou uma aposentadoria de R$19 mil por mês. E só deixou de receber porque nós o denunciamos. E até hoje, Amanda, o Eduardo Leite não devolveu os R$19 mil que recebeu por meses aqui no nosso estado. Agora, ele é candidato de novo, quer mais uma chance. E a gente pergunta a ele, sem resposta, para quê? Se no momento em que o povo mais precisou, no momento em que nós passamos pela pior estiagem dos últimos 70 anos, no momento que a região metropolitana de Porto Alegre, prezados telespectadores, foi a segunda região do Brasil que mais gente entrou para a extrema pobreza. De 20 a 2021, 25% das pequenas e microempresas fecharam as suas portas. Segundo o Sebrae, que fez esse levantamento, impactou em 500 mil de empregos. E cadê o governador desse estado? Estava preocupado com a sua carreira política. Ele renunciou. Ele vendeu a nossa empresa de energia, assim como Bolsonaro fez com a Eletrobras, com o argumento, Amanda, de que tinha que vender a nossa empresa porque o Rio Grande precisava de um serviço mais bem prestado e que a tarifa da luz, da energia, para os consumidores iria cair. Aconteceu justamente o oposto. A tarifa da luz foi para as alturas. No primeiro vento que deu em Porto Alegre, na região metropolitana, a nossa capital ficou quase umas semanas escuras pelo péssimo serviço prestado pela nova concessionária. E hoje os gaúchos se perguntam, e se fosse a água, que está num processo de privatização?
Se fosse o nosso banco que não tivesse mais contribuindo com a finança do nosso estado. Eu já assumi um compromisso, viu, Amanda? Se eu tiver a honra de ser governador, eu vou anular todos os atos de privatização da nossa água. Não é possível uma companhia como a nossa Corsã, que está presente em 317 municípios, altamente lucrativo. O ano passado teve um lucro de 400 milhões de reais contribuindo com as finanças do nosso estado, ser entregue para a iniciativa privada, sem nenhum compromisso. Já pensou, prezados telespectadores, se ao invés da luz que faltou uma semana, dias atrás aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, se fosse água, as pessoas ir para a torneira seca, e você não tem uma porta, você não tem para quem reclamar. Imagine você ficar ligando para o 0800 sem ninguém te atender e a água faltando em casa. Eu tenho esse compromisso. A Corsã, no nosso governo, vai ser pública e vai estar fortalecida. Nós queremos cumprir, se for necessário, que está estabelecido no novo marco do saneamento, que são metas até 2033. Mas como foi um marco também feito por Bolsonaro na onda privatista, num tempo de pandemia que nós passamos, num tempo de crise mundial, nós temos também plenas condições de renegociar o que está nesse marco do saneamento. Não tem privatização para a Corsã e não tem privatização também para o nosso banco público, o nosso Banrisul, que foi uma das palavras que o Eduardo Leite deu lá atrás e agora também está num processo de privatização. Nós queremos o nosso Banrisul público e fortalecido, Amanda. Não só para se vangloriar dos lucros. Nós queremos ver o nosso banco público financiando a agricultura familiar com juros subsidiados, tendo uma potente política para a pequena, micro e média empresa, para a nossa indústria que está perdendo a capacidade a cada ano que passa. Nós queremos ver o nosso Banrisul financiando o desenvolvimento do nosso estado, porque neste Rio Grande, prezados companheiros e companheiras, esse Rio Grande, por mais difícil que a situação do nosso povo seja, as pessoas não querem esmola, as pessoas não pedem favor, as pessoas querem uma oportunidade. E ao contrário do Bolsonaro, do Onyx e do Eduardo Leite, nós teremos um governo da oportunidade. O direito às pessoas viver com dignidade, ter emprego, poder entrar no supermercado, puxar do seu cartão, puxar do seu dinheiro e comprar a sua cesta, encher o carrinho no final do mês, sem precisar financiar. Hoje, as pessoas aqui do nosso Rio Grande, Amanda, mesmo tendo um ministro que foi o braço direito de Bolsonaro, mesmo tendo um governador que renunciou, mas que constituiu na Assembleia Legislativa a maior base parlamentar da história do nosso estado, o Rio Grande do Sul regrediu e regrediu muito. E as pessoas querem projetar o seu futuro e olhem com esperança para o presidente Lula, olhem com esperança para o PT, para a nossa frente progressista reunida na nossa candidatura. Somos 5 partidos, denominamos a Frente da Esperança. Com muito orgulho, Amanda, eu sou o candidato do presidente Lula aqui no estado. E eu já falei para o presidente, ele pode ter certeza que ele verá e terá a campanha mais linda, mais empolgante, mais mobilizada que o nosso estado já viu, porque nós vamos lutar muito para que o Lula vença as eleições no primeiro turno. Eu vou estar no segundo turno e eu quero ter o prazer de disputar o segundo turno, já tendo o presidente Lula eleito no primeiro turno, junto com o Olívio Dutra, nosso ex-governador, que há de ser eleito senador da República. Essa tem sido a nossa caminhada, estamos numa intensa mobilização e procurando estabelecer e conectar-se principalmente com a verdade, já que os nossos principais adversários são candidatos que tiveram a oportunidade, não fizeram o que deveria ser feito, colocaram o Rio Grande do Sul num patamar muito, muito difícil, e nós vamos virar essa página e vai ser com o Lula presidente, Edgar Preto, Pedro Ruas, uma potente bancada nacional e estadual, para a gente fazer uma nova conexão do poder público com cidadãos e cidadãs. Maravilha. Falando em bancada e em candidaturas, deixa eu fazer aqui um agradecimento também aos diversos perfis aí de candidatos e candidatas do Estado e também movimentos sociais que estão fazendo essa transmissão com a gente, viu, candidato? No Facebook tem vários perfis aí colaborando com a Rede Povo de Comunicação para essa mensagem chegar a mais e mais pessoas. Tem muita gente aqui também saudando sua candidatura no chat. Tá muito bonito aqui ver a gauchada toda muito animada aqui com essas palavras. E o PT gaúcho tem história, né, candidato? Ele governou as maiores cidades do estado, governou o Rio Grande do Sul por 2 vezes,
com o Olívio, com o Tarso. O senhor acompanhou muito bem essas gestões, acompanhou de perto. Eu queria saber qual é o tamanho do desafio de carregar esse legado e o tamanho da responsabilidade de representar esses candidatos, esses políticos, né, esses gestores, agora como candidato a governador. Amanda, o nosso partido aqui do Rio Grande já há muito tempo vem trabalhando e vem desejando fazer essa troca geracional, porque honrosamente os gaúchos e as gaúchas, o nosso partido, o nosso campo progressista do Estado, ao longo desses anos vem sendo liderados pelo Olívio Dutra e pelo Tarso Genro. A não ser em 1986, quando meu pai, o Adão Preto, se elegeu deputado estadual, que largou a enxada na roça e pegou uma caneta para fazer leis na Constituição para o nosso povo do campo, que foi o Clóvis Eugen Fritz, saudoso companheiro. De lá para cá sempre foi Olívio ou Tarso. Também administraram a nossa capital, Porto Alegre, se transformou num símbolo da participação popular. Vocês devem lembrar que o Fórum Social Mundial, o mundo se voltou aqui para o Rio Grande do Sul para ver essa experiência maravilhosa da população, a população acompanhar e decidir aonde seriam investidos os recursos públicos, é fruto desse legado do nosso partido nas administrações de Porto Alegre e também no governo do Estado. Como você disse, Amanda, governamos já as principais cidades aqui do Estado. No tempo mais difícil que o PT passou agora na eleição, na última, 2018, nós repetimos pela 5ª legislatura consecutiva a maior bancada na Assembleia Legislativa. Temos uma potente bancada a nível nacional. Na última eleição nós elegemos o nosso querido senador Paulo Paim. E eu fui apresentado para o PT, lá o ano passado, ainda em abril, por essas lideranças, pelo Tarso Genro, pelo Olívio Dutra, pelo senador Paulo Paim, pela unanimidade da nossa bancada estadual e a nossa bancada federal. Fizemos 28 encontros em todas as regiões do Rio Grande do Sul para fazer uma consulta também a cada afiliado do nosso partido, para compreender o que eles estavam pensando. E o meu nome foi apresentado na convenção do PT por esta decisão histórica, unânime, que nós construímos fruto do diálogo que nós constituímos até aqui. Depois nós fomos em busca de diálogo com outros partidos e configuramos a Frente da Esperança, viu, Amanda? 5 partidos, PT, PCdoB, o PV, a Rede de Sustentabilidade e agora o PSOL. Pela primeira vez, o PSOL do Rio Grande do Sul, que tem uma potência política grande, especialmente em Porto Alegre, na região metropolitana, se alia conosco no primeiro turno. O Pedro Ruas era o candidato a governador do PSOL. Já tinha uma candidata a vice, tinha um candidato a senador. Em nome da responsabilidade com o nosso Estado, o Pedro Ruas abriu mão da sua candidatura a governador e juntou-se a nós como candidato a vice-governador. Nós estamos com uma potente frente dos 5 partidos, todos os movimentos sociais do campo e da cidade, do nosso campo progressista, estão muito mobilizados conosco, né? Então eu tenho certeza que nós vamos recuperar um legado que as pessoas até hoje sentem muita saudade, viu, Amanda? O Olívio Dutra ainda é considerado aqui no Rio, em qualquer levantamento de pesquisas que se faz, que ele foi o melhor governador que o nosso estado teve. Quando perguntam qual é o perfil de um governador que você sonha para a sua vida, as pessoas dizem, eu sonho com um governador com o perfil do Olívio Dutra, que agora é o nosso candidato a senador. Quando nós governamos o estado, Amanda, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado, junto com o governo do Lula e da Dilma, que saiu do mapa da fome. Aliás, ainda lá atrás, quando era governo nacional, Fernando Henrique Cardoso, Olívio Dutra foi governador e constituiu um programa chamado Família Cidadã, porque já naquela vez o mestre Olívio Dutra sabia que o poder público estadual pode e deve fazer por aqueles que passam necessidade das coisas básicas. Quando o Tarso Genro foi governador, junto com o Bolsa Família, junto com o Fome Zero Nacional, nós tínhamos aqui um complemento à renda chamado RS mais igual. Por isso que o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado que saiu do mapa da fome e hoje nós amargamos a triste e a dor de 1.200.000 pessoas passando necessidade. Quando nós fomos governo, Amanda, nós não vendemos nenhum patrimônio público, nós não atrasamos um dia sequer o salário dos servidores públicos, nós fizemos concursos públicos, nós reforçamos as estruturas públicas para cuidar melhor da população. Foi a primeira vez que nós investimos 12% do orçamento em saúde. Não por acaso que as estruturas construídas nos governos nossos foram fundamentais no enfrentamento à crise do Covid, da pandemia que nós passamos agora. Nós investimos também em obras de infraestrutura nas escolas. Hoje, Amanda,
nós temos 83% das escolas públicas do Rio Grande que não tem um pátio adequado para as nossas crianças. 14% das escolas não tem banheiro, ou se tem, não está funcionando. Professores e professoras, servidores de escola trabalhando com baixa estima, se sentindo desrespeitado pelo governador que renunciou. 7 anos sem ter reposição da inflação. Nós temos o pior índice de evasão escolar do Brasil, especialmente no ensino médio. As escolas deterioradas, e nós temos que fazer um grande mutirão para a gente reconstituir uma educação verdadeiramente à altura e da necessidade que o nosso povo precisa. Eu tenho um compromisso já assumido nos diálogos que nós fizemos. Em todos os locais, Amanda, aonde tiver necessidade, as crianças, ao entrarem na escola, serão recepcionadas com café da manhã. As que tiverem necessidade voltam para casa já com a refeição feita, porque ninguém aprende de barriga vazia. Nós vamos comprar direto essa produção da agricultura familiar. Vamos ter um programa pelo nosso Banco Público, um potente programa de crédito com financiamento juro zero ou financiado pelo Estado, o juro barato, especialmente as pequenas, micros e médias empresas, porque nós queremos voltar a gerar emprego. E este é o setor que mais gera emprego aqui no nosso Estado. Nós queremos ter uma saúde acolhedora. Tu sabes que estamos com uma fila enorme de gente esperando para uma consulta, para um exame ou para uma cirurgia. Nos diálogos que eu fizemos 10 grandes assembleias populares para montar o nosso programa de governo. Eu já assumi o compromisso. Eleito governador, nós vamos de imediato estabelecer um diálogo com todas as regiões do Rio Grande do Sul. E ali nós queremos ver, Amanda, quais são as estruturas que precisam do apoio do Estado para começar a funcionar ou para impulsionar o funcionamento, e nós vamos de pronto, de imediato, diminuir esta longa fila de espera dos exames, da consulta e das cirurgias que ficaram reprimidas em função da Covid e da falta de orçamento do governo cujo seu governador renunciou. Nós não vamos privatizar, nós vamos potencializar nossa arrecadação, tendo o Estado com os setores produtivos uma parceria e não um atrapalho. É desta forma, Amanda, que eu vou recuperar com muito orgulho o legado político, o legado do governo, do Olívio Dutra, do Tarso Genro, das administrações aqui de Porto Alegre, da região metropolitana, onde nós tivemos o prazer e a honra de constituir governos sintonizados com a vida real das pessoas. Edgar Preto é o candidato do Lula ao governo do Rio Grande do Sul. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui com a gente. Desejo uma ótima campanha, bom trabalho e até a vitória. Obrigado, Amanda. Obrigado pela oportunidade. Transmito um fraterno abraço à nossa militância petista espalhada pelos 4 cantos desse Brasil. E como eu disse, quero repetir, o querido presidente Lula, que estamos esperando ele aqui no Rio Grande do Sul, vai ver a campanha mais empolgante, mais mobilizadora da nossa militância, do campo progressista aqui no Rio Grande do Sul. Se depender do Rio Grande, Amanda, podem comprar um terno novo para o nosso presidente, que ele vai ser eleito no primeiro turno. A nossa posse aqui, dia 1º de janeiro, vai ser de manhã, porque a gauchada quer ir na posse do presidente Lula de tarde. Certamente, já estamos aqui na imaginação do dia maravilhoso que nós teremos. Lá na rampa do Planalto, quem vai estar esperando o presidente é a nossa coração valente, a presidenta Dilma. Não vai ser o Bolsonaro, porque certamente já vai ter fugido ou vai estar preso pelos crimes que ele cometeu. Vamos em frente, Amanda. Grande abraço a você e toda a nossa militância, viu? Um abraço, obrigada, candidato, pela participação. Bom dia. Bom dia. E a gente vai rever agora a entrevista com a deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro e candidata à reeleição à Câmara Federal, Benedita da Silva. A gente conversou com a deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, sobre os principais problemas no Estado, a presença das mulheres negras na política e sobre o encontro do presidente Lula com os evangélicos, que acontece logo mais lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E a gente começou conversando com ela sobre a fome, que quadriplicou no Rio de Janeiro desde 2018, né? A taxa do desemprego que segue acima dos 2 dígitos no estado, e é o estado que é o domicílio eleitoral escolhido pelo Jair Bolsonaro durante toda a sua vida. Vamos ver o que a Benedita disse sobre isso. Bem, o Rio de Janeiro teve
um grande retrocesso, né, com a questão da Lava Jato, a forma como a Lava Jato operou, né, fechando as indústrias, ao invés de prender realmente quem tinha cometido alguma falta. E o que a gente percebe é que, desde o impeachment da Dilma Rousseff, né, eles deram um golpe. Eles deram um golpe, não foi só na presidenta Dilma, eles deram um golpe na nação. E por quê? Porque veio logo a seguir as reformas que eles queriam, né, rasgando a Constituição brasileira e trazendo o desemprego ou o trabalho precário na relação de trabalho e emprego. E isto acentuando com a pandemia, né? E então virou um verdadeiro caldeirão aqui, onde misturou-se fome, né, miséria, desemprego, insegurança, que é uma situação bem forte aqui no Rio. Então, o que acontece é que o golpe, na verdade, foi dado em cima das pessoas. O golpe não foi dado pura e simplesmente, né, para, não, a Dilma, vamos tirar a Dilma, mas não. Aí o processo econômico, como mudou, eles quebraram as empresas de engenharia. Aqui no Rio foi um horror, principalmente a indústria naval foi abandonada, onde tinha milhares e milhares de empregos, e também a de petróleo e gás teve esse mesmo processo. É uma série de desmonte, né, deputada? E é bom dizer que, nesse desmonte todo que vem acontecendo, né, as mulheres sofreram muito, principalmente as mulheres negras. Então, passou a ser vendedora ambulante, né, tinha um trabalho, mas passaram a ambulante. As trabalhadoras domésticas, que já tinham os seus direitos garantidos e assegurados, entrou também nessa lista de mulheres desempregadas, e a maioria delas mulheres negras, ou então aceitava, né, ficar trabalhando não, sendo explorada, continuar sendo explorada depois dos avanços que tivemos. Benedita também falou da importância de ter políticas públicas específicas para mulheres negras e periféricas, que são as mais afetadas pela fome e pelo desemprego. É importante porque nós somos a maioria dessa população, né? Não tem jeito, nós somos a maioria enquanto mulheres e, dentro desse contexto, maioria enquanto mulheres negras. E nós vamos olhar o que a gente chama da base da pirâmide social. Lá nós vamos encontrar essas mulheres negras, que hoje elas precisam ter oportunidade de qualificação, oportunidade de trabalho, né? Elas precisam de segurança. Acontece uma violência enorme, está acontecendo, todos nós sabemos, não é? Perseguição no local de trabalho, a falta de respeito às mulheres se estiverem na direção de alguma coisa. Então, é importante, mas muito importante, que haja um investimento com esse recorte racial. Não é que as outras não tenham problemas, nós temos todos problemas, mas o segmento das mulheres negras é o mais atingido nesse país. Então, é preciso que a gente acompanhe. A gente tem que dar total proteção, segurança, qualificação e oportunidades para as mulheres negras, né? A gente tem que tomar um caminho, né, democrático. Uma das coisas também que é muito associado
essas mulheres negras é a questão da religiosidade, né, que nós estamos assistindo também uma violência enorme, não estão sabendo viver com essas pluralidade, né? Então, há um abuso excessivo, e a gente percebe que, para os homens negros, temos isso, mas é muito mais para as mulheres negras, até porque o pessoal de axé, por tradição, né, tem as mulheres negras como maioria, como chefe, como comando, né? Então, é importante, sim, que a gente invista também nessas mulheres, dando a elas segurança no exercício da sua fé, no exercício da sua profissão e no exercício até mesmo no lar, que é um trabalho árduo, um trabalho de dedicação total, e o feminicídio está aí acontecendo com as mulheres na violência doméstica. Benedita da Silva foi a única mulher a participar da mesa diretora da Assembleia Nacional Constituinte, a primeira vereadora negra da cidade do Rio de Janeiro, a primeira senadora e governadora negra do país. Ela comentou também nessa entrevista a importância de mulheres negras ocuparem os espaços de poder e falou também da sua campanha para a reeleição à Câmara dos Deputados, porque a Benedita da Silva é do time do Lula. Eu confesso que eu estou com uma alegria maravilhosa, estou muito feliz, mas muito feliz. Ainda não somos, né, aquele número que deveríamos ser, mas como tem mulheres negras candidatas pelo Brasil afora. Então, eu agora não estou sozinha, eu me esbarro, né, em cada momento meu de campanha com essas mulheres negras fazendo as campanhas de nossos partidos e estamos tendo uma questão de solidariedade. Ai, que saudade que eu estava da Constituinte, onde, mesmo tendo divergência ideológica, soubemos, no lobby do batom, né, fazer uma boa política e trazer benefício constitucional para nós mulheres. E agora eu estou vendo isso, não sou eu mais sozinha, né? Nós estamos vivendo um outro momento também, que é o de dar suporte para essas mulheres serem candidatas, né? E isso, claro, chegou até Benedita, né? E muito feliz da vida de ter, né, o programa Elas por Elas, porque foi exatamente dentro do nosso partido que começou esse Elas por Elas, né, na qualificação, na estimular, dar recurso, fazer tudo isso, e está sendo imitado, né, pelos outros partidos também. Foi uma coisa pioneira do PT. Eu digo isso sempre para minhas companheiras. Bené não é protagonista solo, entende? O partido abraçou essa causa e nós criamos as condições, né? Hoje nós temos a nossa secretária, né, das mulheres, vice-candidata a vice-governadora, e a gente está aqui torcendo. Anne, vai embora, vamos lá. A mulherada mandando um oi para a Anne, dizendo: olha, vamos lá, firme, mulher corajosa, maravilhosa, enfrentando tudo, esperando um bebê. Não tem coisa melhor para a gente, né? Esperando um bebê, vai chegar todo mundo junto. A gente vai chegar Lula na presidência, a gente vai chegar a mulherada, e principalmente a mulherada negra também no parlamento. Olha, eu estou muito feliz, apesar, né, de saber que nós vamos enfrentar uma situação muito dura. No que diz respeito aos nossos direitos, nós estamos com terra arrasada por esse governo.
né? Cortou tudo, né? Não aplicou a Lei Maria da Penha, né? Nos programas que nós temos da Casa da Mulher, ele colocou todos aquilo que ele encontrou, ele mudou o nome para dizer que foi criado no governo dele, né? Ele acabou praticamente com as trabalhadoras, com os direitos das trabalhadoras domésticas, da cultura também, isso aconteceu demais, né? Teve essa coisa dura, e fez lá, né, uma reforma constitucional. Ele fez uma reforma constitucional, nunca vi uma coisa dessa, com maioria no Congresso, ele foi mexendo na Constituição, foi mudando. Então, o que o Lula vai enfrentar é muito sério, e nós, mulheres negras, temos essa consciência de que é preciso nós estarmos juntas, sabe? Seja no Congresso, no Senado e Câmara, seja nas Assembleias Legislativas, esse momento é fundamental. E nós estamos tendo também a oportunidade de ter recursos, ainda que seja o mínimo de recursos, mas nós estamos recebendo recurso, que era uma das coisas que nos impedia de estarmos, né, com nossa consciência política disputando as eleições e nos qualificando, né? Porque você ocupa o poder, é evidente que nós estamos já pensando em ocupar também espaços no executivo. Então, eu acho que a minha campanha é uma campanha que fala muito sobre isso, é uma campanha que eu sou a mais velha, né, no meio das outras, então as mais novas têm me dado assim, muita alegria, são mulheres aguerridas, competentes, que estão vindo aí para enfrentar, né, e nós estamos enfrentando também na campanha, né, não é aquela hostilidade de 2018, mas eles estão nas ruas, e principalmente no Rio de Janeiro, onde é o coração do bolsonarismo. Benedita da Silva foi a relatora da PEC das domésticas na Câmara dos Deputados. A deputada comentou os avanços para a categoria profissional durante os governos do PT e também os retrocessos depois do golpe contra a presidenta Dilma. Olha, foi uma longa jornada das trabalhadoras domésticas, né? Difícil na sua luta, mas desde a Constituinte pelejando e vieram e conquistaram parte de direitos, nós continuamos lutando, e eu tive a honra de ser, depois de 20 anos, primeiro, colocamos na Constituição esses direitos que elas tinham, né? Direito de folga, trabalho, mas outros ficaram de fora. O que foi que aconteceu? Na verdade, 20 anos depois, eu, na Câmara, pego o projeto para relatar, né? Porque, apesar da Constituição brasileira já ter assegurado, quer dizer, o reconhecimento da trabalhadora doméstica, ainda faltava muita coisa, né? Ela precisava ter, a gente tinha que discutir das horas extras, a gente tinha que falar da folga semanal, né? Nós tivemos que fazer uma discussão de 13º, tudo isso, né? Então, elas tiveram a oportunidade de, no governo da Dilma, né, eu fui relatora e lá bateu-se o martelo, sancionou ali o direito das trabalhadoras domésticas. Eu paro aqui só para dizer que, na minha análise e conjuntura, isso pesou muito para Dilma no impeachment, o fato dela ter sancionado a lei da trabalhadora doméstica, porque o pensamento escravocrata, né,
achava que essas trabalhadoras não deveriam ter. Não, elas têm que ter licença maternidade, ela tem que ter tudo que as outras trabalhadoras e trabalhadores têm como direito. Então, foi, na verdade, um grande avanço. Nós estamos hoje, as domésticas, elas são reconhecidas, carteiras assinadas, mas, principalmente na pandemia, elas foi a primeira vítima, né? Aqui no meu estado, foi uma trabalhadora doméstica que se contaminou, né? Covid, e elas continuaram trabalhando para reduzir os danos que foram feitos, né, nesse governo, né, onde ele leva para o emprego precarizado. Aliás, ele foi o único que votou contra o direito da trabalhadora doméstica, o único, dentro de uma Câmara de 513. Ele foi o único que votou contra. Mas nós tivemos e temos, né, a trabalhadora sabe que elas têm ainda uma longa caminhada. E foi lindo elas estarem com Lula. Eu queria tanto estar lá, mas não pude. Elas estiveram com Lula. Por quê? Porque elas sabem que no governo de Lula, elas encontraram, e de Dilma também, elas encontraram, né, um caminho, um amparo, tinha ali uma defesa, apresentou, né, o seu projeto. E agora, com Lula, se Deus quiser e Deus quer que Lula seja o presidente dessa nação, e elas já foram lá, já conversar, digo, não, espera aí, está aqui as nossas demandas, o que nós precisamos, né? Evangélica, a Benedita também comentou a postura do PT em relação ao respeito à diversidade e à fé, às diferentes manifestações de fé religiosa. Eu fui uma menina, uma criança criada no sincretismo. Minha mãe era umbandista, né? A minha mãe tinha um terreiro e tudo mais. Depois, já quase no final da vida dela, ela já tinha colocado, já tinha feito outras opções, aí mas nós fomos assim criados, e nós aprendemos a ter o respeito pelas religiões, sabe, de matriz africana, respeitar as pessoas. Você pode nem comungar com a fé, com a mesma fé, mas você não ter o respeito, né, daquela pessoa, você invadir o sagrado do outro, isso é uma coisa tremenda. Então, eu tenho até hoje as mulheres de axé, que sabem que eu sou evangélica, me respeitam e sabem que eu vou defender essa liberdade religiosa para todas as religiões, que eu não vou, de forma nenhuma, deixar de me manifestar quando violências são acometidas nos terreiros e, principalmente, com elas, com as mulheres. E você vai observando, quando tem qualquer uma violência assim, com o povo de axé, vai lá. Não é um babalorixá, é uma ialorixá que está lá. Então, a gente sabe, conhece isso, e depois a gente convive com outras religiosidades, né? Ninguém é só evangélico, ou só católico, ou só candomblessista. As pessoas têm às vezes, nós nos deparamos com, olha, né, pessoas fazendo coisas incríveis, fantásticas, entendeu? A partir da fé dele, naquilo que ele tem como concepção espiritual, né? Então, a gente tem que ter essa convivência. Essa intolerância não leva a lugar nenhum. Então, meu trabalho tem sido esse, né? Trabalhando dentro da realidade brasileira, e reconhecendo
né, e o presidente Lula e a presidenta Dilma, todos eles foram muito respeitosos, né, tendo uma aproximação com os evangélicos, sabe, com os de terreiro, com os católicos, com todas as religiosidades. Nós, de forma nenhuma, deixamos de cumprir a Constituição, porque a Constituição garante a liberdade de culto religioso. Então, nós temos que respeitar essa coisa. Por fim, a deputada falou da relação de Lula com os evangélicos e da expectativa do encontro, né, do presidente, que acontece logo mais em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Primeiro, nós temos que desconstruir essas coisas de que evangélico não vota no PT, que evangélico não vota no Lula. Não é verdade. Nós já tivemos, por parte do presidente Lula, várias manifestações enquanto presidente, sancionando lei, Marcha para Jesus, o Dia de Pastor, tudo quanto diz respeito à religiosidade, ele sempre se manifestou, ele nunca teve medo, nunca discriminou absolutamente ninguém. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, né, um momento determinante para a história do Brasil. E os evangélicos têm crescido no país. E esse crescimento, ele tem sido um crescimento até muito mais no governo do Lula e da Dilma, onde cresceu-se as igrejas evangélicas. No entanto, nós temos lideranças, não são todos e não são todas as igrejas, e nem todos líderes fazem isso, mas que resolveram fazer política sem estar filiado a partidos, mas botaram seus representantes em todos os partidos, e nosso púlpito, que é o lugar para nós sagrado, está virando um palanque. Além dos fake news que estamos enfrentando. Isso não é bom para ninguém. E agora a gente vai falar de Lula. Nesta segunda-feira, o presidente Lula e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, concederam entrevista coletiva à imprensa no escritório político da coligação Brasil da Esperança, em São Paulo. Marina disse que o país vive um momento relevante e grave da sua história. Diante das ameaças à democracia, ela declarou apoio à candidatura de Lula. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. E sempre que a gente está diante de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal, homens e mulheres se unem. O presidente Lula afirmou que a democracia deve ser exercida, mesmo diante de divergências. As pessoas estão vendo que a nossa democracia está fugindo pelos nossos dedos. E nós, então, nesse momento histórico, da presença da Marina aqui, é uma demonstração de que a democracia ela pode ser exercida mesmo quando você tem divergências pontuais com outra pessoa. Eu digo sempre que a democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em ebulição, é uma sociedade em movimento,
é uma sociedade à procura de conquistas de coisas melhores para a sua família, para o seu bem-estar. E essa democracia, a Marina faz parte dela, porque eu conheci a Marina ainda menina no Acre, acho que você tinha no máximo 20 anos de idade. Conheci a Marina já querendo fazer a revolução, sabe, nos anos 80, no final dos anos 70. E eu vejo a Marina uma pessoa, sabe, que não mudou seus princípios, as suas convicções, o lado que ela está, a coisa que ela acredita e o Brasil que ela quer construir continua intacto na Marina que eu conheci e na Marina de hoje. Então eu vejo a Marina muito mais calejada, muito mais experimentada e eu diria até mais ousada, porque o programa que ela apresenta é um programa ousado num país que precisa levar mais a sério a questão ambiental e a questão do clima, porque o mundo está exigindo do Brasil um comportamento civilizado, um comportamento que nos obriga a ter em conta que não haverá discussão sobre projeto de desenvolvimento se você não colocar a questão ambiental na mesa e no programa. Na noite de segunda-feira, o presidente Lula participou de sabatina na rede CNN. Vamos conferir agora alguns trechos. Quando ganhou as eleições de 2003, a inflação estava 12%. A gente devia para o FMI e a inflação e o desemprego estava 12%. Muita gente na sociedade dizia que o Lula não ia poder consertar o Brasil, que o Brasil ia quebrar. Nós tínhamos uma dívida pública de 60,5%. O que aconteceu nesse país? Nesse período, não aconteceu que a gente reduziu a dívida pública de 60,5% para 37%. O que aconteceu é que a gente pagou a dívida do FMI e fizemos pela primeira vez uma reserva que até hoje é o que dá garantia à economia brasileira. Eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo, eu disse o tempo inteiro que tinha um grupo-tarefa do Ministério Público, que é grave, que induziram a sociedade brasileira e induziram a imprensa brasileira a vender as mentiras que eles contavam como se fosse verdade. Eu tive que provar na justiça a minha inocência e provar a culpa deles, porque fomos nós que provamos toda maracutá e falcatrua que foram feitos. Esse país precisa efetivamente de muita paz para voltar a crescer, para as pessoas viverem bem. Eu falo que eu não quero governar o Brasil, eu quero cuidar do Brasil. Eu quero cuidar do povo brasileiro e é isso que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro. Na próxima quarta-feira, ele tem encontro com o segmento de cooperativismo e economia solidária em São Paulo. Na quinta-feira, dia 15, Lula visita a cidade de Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Já na sexta-feira, dia 16, Lula vai participar do ato Todos Juntos pelo Rio Grande do Sul, no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. Já no sábado, dia 17, ele estará em Curitiba, no Paraná. E no domingo, dia 18, Lula faz comício em Florianópolis, Santa Catarina. O Jornal PT Brasil de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã de novo, às 9 horas da manhã, ao vivo. Bom dia a todos, primeiramente. É um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de começar esse discurso falando que eu sou preto, sou periférico e tive a oportunidade de estudar na vida por conta do ProUni em 2008, com 50% de desconto, mas me deram a oportunidade de fazer uma faculdade de administração de empresas. Então, agradecido, eu estou aqui muito feliz, porque eu e minha família fomos beneficiados com as políticas públicas. Não somente isso, a partir do momento que eu tive essa faculdade, eu consegui acesso a trabalhar num banco. Eu fui bancário durante 10 anos. Estou representando vocês, eu sou um preto, um periférico, um cidadão de Taboão da Serra. Mas eu acredito nas políticas públicas. Acredito que é possível mudar a vida, como mudou a minha e tem mudado de cada um de nós. Tive essa oportunidade, depois de viajar e morar fora, nos Estados Unidos, durante 1 ano e meio na Flórida. Muito obrigado. Muito obrigado. Fui o beneficiado também com o programa Minha Casa e Minha Vida.
Eu tenho hoje dignidade, tenho o meu lar, graças às políticas públicas desse governo. Sou órfão de pai e de mãe, 3 anos. Eu perdi meus pais, mas nem por isso eu não entrei para a estatística. O preto pode chegar aonde ele quiser. Não há limites. Não há limites quando temos educação, quando temos acesso. Muito obrigado. Só tenho motivos a agradecer a todos vocês. Muito obrigado, pessoal. Alexandre é mais um preto, pobre, periférico, mas que vence.